Olá, queridos e queridas, tudo bem? Sou Cláudia Peters, mais uma vez com o Evangelho Simples. Hoje nós vamos estar lendo em Salmo 27, capítulo 1. Então vamos ler. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Aqui Deus está falando, de que Davi, onde Davi estava. Onde que Davi estava nesse momento? Ele estava passando por algumas lutas, E aqui Deus retratou em Salmos, permitiu que nós viéssemos conhecer a história de Davi, através do profeta, que escreveu aqui, que Davi, ele confiava tremendamente no Senhor. Davi, ele não tinha receio nenhum, não tinha dúvida nenhuma de que Deus não estava com ele. Então, toda vez que ele orava, ele sabia que o Senhor era com ele. E o Salmo 27, ele fala, quem temerei? A quem temerei se eu tenho o Senhor do meu lado? No 3, ele fala assim, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então, a confiança de Davi em Deus era sim 100%. Ele não tinha dúvida nenhuma de que Deus o livraria e que Deus estava com ele na hora da dificuldade, na hora que ele estava passando por apuros, na hora das perseguições, porque Davi, ele foi um menino que ele já começou enfrentando muitas invejas. Por quê? Ele chegou lá naquele lugar onde estavam os soldados, tão pequeno para levar o alimento para os seus irmãos, levar a marmita para eles. Porém, quando ele chegou lá, ele viu aquela situação que estava Israel. Os soldados de Israel todos ali coagidos, todos com medo, não sabiam o que fazer, porque do lado de lá estava o gigante, gritando, ameaçando, e os homens de Deus ali, os soldados que estavam ali, não sabiam o que fazer, porque eles sabiam que pelas forças do braço deles, eles iam perder aquela guerra por causa daquele gigante. Então, o que o Davi fez? Davi, naquela hora, ele olhou, ele ficou indignado com a situação. Como assim? Tá todo mundo aqui com medo, todo mundo guardado, todo mundo escondido, todo mundo orando. Porque o povo acho que estava orando, outros estavam ali, e agora? O que vai ser de nós? Nós perdemos a guerra. Por quê? Porque não tinha o quê? Uma intimidade com Deus. O povo não tinha intimidade com Deus. Intimidade é que faz a gente ter certeza que Deus é conosco. Davi, ele tinha Deus todos os dias, ele cantava para Deus, ele tinha a harpinha dele que ele tocava quando ele estava lá pastando as ovelhas, quando ele era apenas ali um pastor de ovelhas na casa de seu pai. Então, esse povo não tinha essa intimidade. O que faz você gerar uma confiança como Davi teve? Intimidade. É você estar todos os dias conversando com o Senhor, é você tirar momentos para falar com o Senhor, é você estar separando alguns minutos, algumas horas, aí vai de cada um, do tempo de cada um, para estar falando com o Senhor, para estar conversando com Ele, para estar mostrando para Ele, quem tu és. É a hora que nós tiramos máscara, é a hora que nós conversamos com Ele, explicamos as situações para Ele, ouvimos a voz de Deus. Então, Davi, ele tinha essa intimidade. Então, essa intimidade dava essa confiança no Salmo 27. Não foi assim no dia para o outro, ele chegou lá, tal, e já matou o gigante, Se a gente for ver a história de Davi, a história mais conhecida dele, apesar que ele tem uma história extensa, muito bonita, uma história de superação, uma história de erros, uma história de acertos, mas o que as pessoas mais conhecem Davi hoje é pelo gigante que ele derrubou, com a pedra. Então, mas para ele chegar a essa primeira vitória dele, de muitas que ele teve depois, foi através da intimidade que ele tinha com Deus. Não foi de qualquer forma. Davi, ele não era um homem que só conversava com Deus quando precisava. Ele todo dia falava com Deus. Aí você fala assim, mas Cláudia, tem dia que eu não tenho o que falar com Deus, tem dia que eu não tenho o que dizer. É que eu já falei tanta coisa com ele, que eu não tenho o que falar com ele, eu não tenho palavras.
Porque eu falei ontem já o que eu tinha, que eu precisava, do que não sei o quê. Não, querido, não é isso. Não é isso, você só falar o que você está precisando. Você tem um momento com Deus, às vezes você senta ali, coloca um louvor e fecha os olhos e deixa Ele falar com você. Isso é momento com Deus. Você coloca um louvor que você ama, porque tem louvores que tocam mais nossos corações, né? Você coloca ali um louvor que você gosta, um louvor que mexe com você. Senta ali, fecha os teus olhos e deixa Deus falar com você. E Deus vai falar. Então, esse momento Davi tinha. Davi não só falava, Davi tocava. Você que é instrumentista, que toca um teclado, toca um piano, toca violão, toca guitarra, toca bateria. Às vezes Deus não quer nem ouvir sua voz, Ele só quer ouvir o seu louvor, a sua adoração. Falar em línguas com Deus, às vezes você não tem eu não tenho palavras, então fala em línguas. Mas faz algo para Deus. Então, para você ter certeza que Deus é contigo e que Deus faz parte da sua vida, onde você for, Deus está contigo, há necessidade que você tenha intimidade todos os dias. Você tem que ter a presença de Deus todos os dias. Não adianta você querer Deus só no momento de luta. Aqui ele está falando, Deus, quem temerei? Eu sei que o Senhor é o Deus comigo, Deus que não vai me abandonar. E é dessa forma, Deus não te abandona. Deus não te deixa sozinho. O que está faltando é você ter essa intimidade com Ele no dia a dia. O culto diário. O que é o culto diário? É ler uma palavra, é adorar a Deus, é sentar e ouvir Deus. Esse é o culto diário. Então, esse culto diário que você tem, por mais simples, você fala, mas é tão simples, mas é o que te fortalece. Porque quando a luta vem, a batalha vem, você pode ter certeza que você não vai se sentir desamparado. Você fala, não, tá ruim aqui, mas o Senhor é o Deus que me livra. O Senhor é o Deus que me ajuda. E no Salmo 27 ele ensina isso. Aqui no 5 ele fala assim, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Vocês entenderam? Na adversidade, Deus me esconderá. Esconderá de quem? Daquele que quer te derrubar. Quem que quer te derrubar? É o seu vizinho, é seu amigo, é seu chefe? É alguém de perto? Né? Não, gente, alguém mal? Não, ele fala assim dos inimigos. Quem é o verdadeiro inimigo do homem e da mulher de Deus? Os demônios. Eles são os verdadeiros inimigos. Por isso que quando a gente tem essa intimidade com Deus, quando nós temos ali a proximidade com o Senhor, eles não têm forças. Eles podem até gritar, porque o que o demônio faz de melhor é gritar, sabe? Ele grita, ele berra, ele faz barulho, ele tenta chacoalhar. E é isso que faz as pessoas perderem o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional e acaba deixando a fé de lado. Você tem que saber lutar contra o inimigo. Como que se luta contra o inimigo? É confundindo ele. Como confunde o inimigo? Tendo o seu culto diário e crendo que Deus está contigo. É simples. É ter certeza, como Davi teve aqui no Salmo 27, que Deus está contigo. Você lê ele é pouco versículos, acho que são 10 ou 12. Deixa eu ver aqui certinho, acho que vai até o 12. Não, vai até o 14. Vai até o 14. E no final, aqui no 14, eu vou ler aqui para você. Ó, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Você viu como é que ele lutava? Ele lutava crendo, ele lutava acreditando. Por quê? Porque ele não era um cara que só entrava na presença do Senhor quando estava com problema. Ele estava na presença do Senhor sempre. Sempre. Tendo o que falar, não tendo o que falar, ele entrava na presença do Senhor. Às vezes tocando harpa, às vezes no silêncio, às vezes falando. É isso que você tem que entender, que tem vários meios de você entrar na presença do Senhor. Eles falam, às vezes eu tenho que orar, eu não tenho muito o que falar. Fala o que tem que falar, se tiver que falar, fala, se não tiver, fique em silêncio. Canta um louvor, adora a Deus. Não tem o que falar, adora.
Ah, eu não tenho uma música boa, então fala em línguas. Ah, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Então dá aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. No começo eu era assim, eu ficava assim, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu não tinha o que falar. E eu falava, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O Senhor está recebendo da mesma forma a tua oração. Mas não deixe de orar, não deixe de fazer seu culto diário. Porque para ser como Davi aqui no Salmo 27, você tem que ter cultos diários. Tá bom, querido? Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe, tá? Por favor, aí. Põe um joinha para mostrar que é relevante o que eu falei, para as pessoas chegarem mais pessoas. E que Deus abençoe tua vida. Até o próximo vídeo. Tchau.